E o que a gente tem que entender? Ó, vamos ver mais um exemplo, tá? A gente tem aqui o like, o verbo like, beleza? Então a gente tem aqui, ó, she likes us. Ela gosta de nós, né? Assim que a gente fala. E a gente não vai falar she likes we. A gente não vai usar esse we aqui. Por quê? Tá antes do verbo, eu uso esse. Tá depois do verbo, eu uso esse. Então é muito mais fácil pensar assim, olha para a frase, tá antes, eu uso de cá, tá depois, eu uso de lá. Eu coloquei inclusive nessa mesma ordem eles aqui, tá bom? A gente tem o verbo understand aqui, que é o verbo entender, beleza? Então eles me entendem, ou eles entendem-me. Será que é assim que a gente fala em português, correto? Tá? Então eu vou dizer they understand me e não they understand I. Beleza? Então daqui eu usei daqui porque é antes do verbo. E aqui eu usei daqui porque é depois do verbo. Então eu não preciso pensar, o objeto é direto, é indireto, é assim, não, é assado. É só pensar nisso. É antes do verbo ou é depois do verbo? Entendeu? Agora, uma coisa que vocês precisam ter na cabecinha de vocês é que os personal pronouns está no nome. Pronomes pessoais. Ou seja, eles falam sobre pessoas. Então, a gente não pode confundir esses com os possessivos, porque os possessivos, eles não falam das pessoas, eles falam das coisas das pessoas, das posses das pessoas. Então, meu livro, seu carro, a casa dela, né? A gente usa para isso. Então, os personal pronouns, eles falam só de pessoas, tá? E o que a gente vai se ligar para usar é sempre isso aqui, ó. Tá antes do verbo ou tá depois do verbo, é isso que eu preciso me ligar. De resto, o restante não importa. A regra do antes do verbo, depois do verbo serve para qualquer situação? Serve para qualquer situação. Aonde as pessoas se perdem. As pessoas se perdem porque elas confundem essa lista aqui dos personal pronouns com a próxima lista que a gente vai falar, que são os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. E a gente não pode confundir, tá? Esse é eu e me, esse é você e se, ele e lhe. É isso que quer dizer. A gente não vai usar para dizer meu, seu, dele ou dela. Beleza? Mas ela serve para sempre, gente. Eu adoro essa regra, tá? Porque ela vai ajudar muito você. Localizei o verbo na frase. Tá depois, vou usar do lado de lá. Tá antes, vou usar do lado de cá. E vai servir sempre. Então, esse pensamento vai te ajudar muito. Vai ficar muito mais fácil de você identificar. Muito bem. Então, vamos falar agora um pouquinho dos possessive pronouns, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos possessivos. Eles são um pouquinho diferentes. E vocês vão notar que a gente tem duas listas de possessivo em inglês, beleza? A gente tem essa listinha primeira aqui que a gente tá olhando, que é essa aqui, ó. My, your, his, her, its, are e their. Vamos repetir? My, your, his, her, its, are, their. Essa pronúncia aqui, gente, pode ser tanto our quanto are. Eu, Marcela, teacher, pronuncio are, como se fosse o ar do interior é muito bom de respirar, tá? Então eu pronuncio assim, o maipa dele seria isso, beleza? Mas existe sim a pronúncia our, tá? Pra ele e não tem problema nenhum, beleza? Eu uso are. Então vamos lá. Qual que é a diferença desse daqui para esse? Vamos lá. Meu. Depois a gente vai falar desse cara aqui. Your, seu. His, dele. Her, dela. Its, do bichinho, da coisa, do computador, do mouse, do cachorro. Are, nosso ou nossa. E their, deles ou delas. Beleza? Tranquilão? Tá? Significado. Vamos lá para a segunda lista. A gente tem aqui, ó. Mine, yours, his, hers, its, ours e theirs. Se você reparar, você vai ver que essa segunda lista ela tem uns S's aqui. Por conta de ter uns S's aqui, muita gente confunde achando que isso daqui significa plural e não tem nada a ver com plural. Esse daqui significa my, meu, esse também significa meu. Eita, tia! Esse significa your, seu, e esse também significa yours, seu.
Traduzindo não tem diferença, não tem diferença, não tem. Põe isso na sua cabeça, a tradução é a mesma. Tia, mas como é que eu colocaria no plural? Não coloca. E sabe em português a gente fala 2 pastel? Fala errado? Em inglês é my book, meu livro, e my books, meus livros. É meu livros. Em inglês não tem plural para isso, beleza? Não tem a ver com plural e singular. A gente precisa entender qual é a regra. Um adendo muito importante. Alunos de inglês sempre erram este cara aqui, tá? É muito, vou repetir umas 10 vezes muito comum. O cara tá falando sobre a irmã dele. Exemplo. My sister was walking along the beach with your husband. Já odeio a tua irmã. Porque o que você quis dizer pra mim? A minha irmã estava na praia caminhando com o seu marido. Você falou que é o meu marido. E eu não permiti que ele fosse com a sua irmã na praia. Tá? Então presta bastante atenção. Por que que a gente faz isso? Gente, porque quando a gente aprende um segundo idioma, a gente acaba transferindo aquilo que a gente pensa em português para o inglês. Então, o que que acontece com o aluno de inglês? Ele pensa assim, nós podemos utilizar, por exemplo, em português, o seu para dizer dele ou dela. A menina estava caminhando com o seu cachorro. E nesse caso, o seu não significa seu que você está falando comigo. Significa seu dela, o cachorro era dela, certo? Em inglês isso não existe. Em inglês não tem troca-troca não, gente. Não tem esse troca-troca. Your significa seu e é seu, eu tô falando com você. Eu não posso falar dela e usar your. Quando eu falo dela, eu vou ter que usar o her para falar dela. Quando eu falo dele, eu tenho que usar o his para falar o dele. Eu não vou usar your de maneira nenhuma. Então, uma dica fantástica de tia aqui pra você. Quando você for traduzir esses caras aqui, não traduza como seu. Põe na sua cabeça aí, troca o chip. Troca o chip. Your não significa seu. Coloca aí, your significa teu. Se você pensar que your é teu, nunca mais você se confunde. Nunca mais você vai falar que a mulher estava andando com o meu marido. Nunca, entendeu? Você pode causar uma confusão à toa com o seu interlocutor. Entendeu? Beleza? Então, não precisa você fazer essa confusão. Então, traduz aqui o your e o yours como se fosse teu. Nunca mais você vai errar.